E vamos para lançamentos literários de julho e de agosto. Bora lá conferir o que eu separei para vocês. Olá pessoal, eu me chamo Joyce, sejam bem-vindos de volta aqui neste canal. Eu fiz um apanhado aí novamente de livros, lançamentos de julho e agosto que vocês vão adorar, porque eu gostei muito, já coloquei um monte na minha lista. Eu vou tentar resumir o máximo que eu puder, tá? Para não ficar um vídeo muito longo. Então tem livro de todo tipo para agradar todo mundo e todos os links dos livros vão ficar aqui na descrição do vídeo para vocês adquirirem lá na Amazon com o meu link, tá bom? Se inscreve no canal já, aproveita agora no início, já deixa o like no vídeo também agora no início. Então bora lá para conferir os livros que eu separei para vocês. O primeiro é Os 5 Sobreviventes. Esse daqui vai ser lançado em julho. Eu vou sempre deixar a capinha deles aqui em algum lugar da tela, tá bom? Esse livro é da Holly Jackson, ele tá custando hoje por volta de R$60, R$ 62,27 na Amazon. Ele vai sair pela editora Intrínseca no dia 6 de julho e ele tá classificado aqui como literatura e ficção para adolescentes, ação e aventura. Então deve ser um jovem adulto aí. Essa autora tá muito bem falada, né? Que ela escreveu o Manual do Assassinato para Boas Garotas e fez um maior sucesso. Eu não li, mas vi muita gente falando muito bem sobre. Esse livro aqui vai falar sobre Red Kenny e seus 5 melhores amigos. Eles decidiram alugar um trailer e pegar a estrada rumo a uma viagem inesquecível na praia para comemorar o fim do ensino médio. Então vão ser uma cambada de jovens aí na praia comemorando. Enquanto a maioria dos adolescentes está pensando na faculdade, Red tem outras preocupações. Órfã de mãe e com um pai alcoólatra, ela precisa dar um jeito em sua vida, mas ninguém imaginou que o grupo jamais chegaria ao destino desejado. Então uma menina, tá valendo como se fosse um garoto, mas enfim, né? De repente, no meio da noite, o pneu lá do carro que eles estão fura e o veículo fica sem gasolina. Ao mesmo tempo, isso acontece ao mesmo tempo, tá? E alguém começa a atirar contra o trailer dele. E eles não sabem quem é que tá atirando contra ele. E os 6 que estão encurralados lá dentro, eles precisam desvendar algum segredo pra pessoa que tá atirando. Que bagunça! Não entendi. Mas enfim, né? Restam 8 horas até o amanhecer. Para salvar a si mesmos, os amigos precisam descobrir quem é o alvo do atirador. Então, quem é o guardião do segredo aí. E por que ele é o alvo desse atirador, né? Aos poucos, verdades inconfessáveis e turbulentas começam a vir à tona, mas alguém está mentindo. E isso vai custar a vida de um deles. Então alguém vai morrer na história. Então esse é o primeiro thriller da autora fora do universo lá do Manual de Assassinatos para Boas Garotas. Pra quem é adolescente e jovem, eu acho que gosta sim, tá? Tem 448 páginas e é pra partir de 14 anos esse livro, a faixa etária. Então é um livro bem interessante, tem uma sinopse aí bem interessante, parece ser bem eletrizante. Então bora pro próximo livro, que é Sem Saída. É da Cara Hunter, gente, maravilhoso. Só que ele só vai sair em agosto, tá? Então sosseguem o facho aí. E eu também daqui, né? Porque só em agosto. A capa eu achei maravilhosa, muito, muito maravilhosa. E ele tá muito caro, ele tá R$ 64,90, né? Mas também nem lançou ainda, depois ele vem com promoção. Tem 344 páginas, é da editora Trama, né? Como sempre. E ele tá classificado aqui como o quê? Como nada. Não tem classificação nenhuma aqui, mas provavelmente vai ser um thriller, né? Ah não, a Trama vem com um negocinho aqui, peraí. Ele é um thriller, tá? Porque a Trama, ela tem um selinho em cima do livro. Vamos ver o que se trata esse livro. O terceiro livro da série do detetive Adam Foley. O primeiro foi Onde Está Daisy Mason, o segundo foi Em um Porão Escuro e o terceiro é esse. Então, em meio às comemorações do Natal numa cidade em Oxford, 2 crianças elas vão ser retiradas debaixo de escombros de uma casa que foi incendiada, né? Uma casa em chamas. O mais novo tem apenas 3 anos e não resistiu ao incêndio. E seu irmão, com 10 anos de idade, segue lutando pela vida no hospital para onde foi levado. Que coisa triste, né? Como que 2 meninos tão pequenos são deixados sozinhos em casa? Onde está a mãe dele? E por que o pai não está atendendo o telefone? Quando novas evidências são reveladas, o pior pesadelo do detetive Foley se torna realidade. Porque esse incêndio não foi um acidente, foi um crime. Já sei que vai ser assim maravilhoso. Só de ler aqui a sinopse já parece que vai ser sensacional. Já quero ler pra ontem. Então já tá na minha lista de desejos aqui. E assim que sair, se eu tiver dinheiro, eu compro e leio pra vocês aqui. E quem sabe ele participa do quadro Esse Livro Merece uma Resenha. Então fica de olho aí no canal, hein? E o próximo lançamento de julho é da Louise Penny, é Revelação Brutal. Ele é o 5º livro dessa série aqui do Detetive Gamache. Não, série Inspetor Gamache. Ele é o 5º livro, tá? Ele vai ser lançado no dia 12 de julho, ainda vai
ser lançado pela editora Arqueiro, né, lógico. E ele tem 448 páginas. Ele é bem grandinho e parece que você pode ler separadamente, porque vai ser mais um caso do detetive. Então aqui parece que um cadáver vai ser encontrado num bistrô, numa cidade aí que tá no feriado de verão, tá bem agitada e tal. E os donos desse bistrô é Oliver e Gabi. Um homem levou um golpe fatal na cabeça, só que não há sinal de arma do crime e não se sabe o motivo do assassinato ou mesmo o nome daquele estranho. Ninguém admite conhecer a vítima, mas Gamache percebe que Olivier, ou Oliver, está mentindo e que sua história tem muitos furos. Quando Dominique Gilbert, recém-chegado ao vilarejo, descobre por acaso a cabana onde vivia o homem morto, a trama se enreda ainda mais, conduzindo o inspetor-chefe por uma trilha de tesouros perdidos e códigos misteriosos. Viajando para o outro lado do Canadá em busca da verdade, Gamache acabará trazendo à tona uma revelação brutal, que é o nome do livro, né? Parece muito com os livros da Agatha Christie, né? Um assassinato, aí tem várias pessoas e um detetive, né? O Poirot, no caso. Esse livro aqui, ele tá classificado como policial, crime, suspense e mistério. Então, bem interessante. Como eu já ganhei o primeiro livro, né, de presente, eu vou ler e vou ver se eu gosto da escrita da autora. E se eu gostar, eu continuo lendo aí. Vamos pro próximo livro. Esse livro é da editora Suma, é uma tragédia familiar. Ele tá muito caro lá na Amazon, tá? Tá R$ 89,90. Meu Deus do céu, gente. O que essas editoras estão pensando que nós somos, né? Ele vai ser lançado no dia 25 de julho. Tem 304 páginas só. Então aqui a gente vai acompanhar um casal, né? Que é um casal bem rico, parece que leva uma vida perfeita. Só que a esposa, ela não sai de casa há meses, porque ela tem uma doença misteriosa e grave. Depois de alguns desentendimentos com a funcionária anterior, Steve contrata uma nova faxineira, Carla, para cuidar da residência dos Ritter 2 vezes por semana. A jovem chegou na cidade há pouco tempo e trabalha para se manter no curso de direito. Ela aluga um quarto simples no apartamento de Bill Walson, um homem gentil que, viúvo e desempregado, passa por maus bocados para sustentar a filha de 8 anos. Conforme a situação de Bill vai ficando cada vez mais crítica, Carla se vê obrigada a fazer uma escolha terrível. E quando os Ritter são encontrados mortos, tanto Carla quanto Bill precisarão revisitar um passado que preferiam evitar. Todas as pessoas em uma tragédia familiar escondem algum segredo, mas alguma delas seria capaz de cometer um assassinato? Thriller eletrizante de um mestre do suspense que apresenta uma história sobre dependência e justiça e a linha tênue entre o certo e o errado. Gente, a sinopse é muito interessante mesmo. Eu adorei mesmo. Ele é o autor de Uma Família Quase Perfeita, né? Eu não entendi o nome do autor. É M.T. Edvardson. E eu fiquei interessadíssima de ler essa história. Já tá aqui na minha wishlist, agora que eu coloquei, porque eu não tinha colocado antes. Porque eu quero ler muito, gente. Fiquei muito intrigada mesmo com essa história. E a capa é bem interessante, né? Tem uma pessoa lá na janela, muito interessante mesmo. Então vamos aguardar aí o lançamento e o dinheiro entrar também pra gente comprar esse livro, né? E o próximo livro é do Joe Hill. Eu achei essa capa medonha. Mas a história, a sinopse é bem interessante. É O Pacto, é da editora HarperCollins, tem 416 páginas e vai ser lançado no dia 15 de julho. Ele está classificado aqui como suspense sobrenaturais, claro, né? Então aqui a gente vai acompanhar a vida de Ignacio Perriche. Diz que a vida dele era a melhor possível, sobretudo porque tinha Mary Willis ao seu lado. Pareciam destinados um ao outro, mas quando ela é vítima de um crime terrível, todas as circunstâncias apontam para Ig. E um ano mais tarde, apesar de não ter ido a julgamento depois que um incêndio destruiu as evidências do crime, a vida dele é um verdadeiro inferno. Sem Mary, Ig é infeliz e vazio, sem ideia de quem foi o responsável pela morte de sua amada. Nossa, que coisa triste, né? Mas uma manhã ele acorda com um par de chifres, tá? Crescendo em sua testa. Que coisa estranha, né? Chifres que lhe dão o poder de fazer com que as pessoas confessem seus segredos e desejos mais profundos. Agora ele tem a chance de descobrir quem foi o responsável pela morte da única mulher que amou e vai fazê-lo pagar. Sim, surreal, né? A sinopse. Interessante, intrigante e doida, né? Mas eu quero ler. Eu gostei da sinopse, gostei da capa também. Achei meio esquisitinha, mas gostei. E quero saber o que essa história aí vai revelar pra gente, né? É um livro grandinho, mas eu acho que vai ser muito bom. O próximo livro aqui é um livro meio tenebroso, tá? É Exumados. Ele também vai ser lançado em julho. Ele é da editora Darkside, então a gente já não espera pouca coisa, né? A capa dele já é bem estranha. Quando eu tava pesquisando, eu falei, meu Deus do céu, que sinopse é essa? Ele tá muito, muito caro, tá? Tá R$90 esse livro, né? Capa dura e tudo mais, mas ele deve abaixar também depois que ele lançar. Ele vai ser lançado no dia 13 de julho, é da Darkside, como eu falei. Tem 320 páginas somente, tá? E ele aqui tá classificado como o quê?
como horror, literatura e ficção. Horror, então é coisa leve, né? A primeira frase na descrição aqui fala: uma obra inquietante que revela a sujeira em nossas mãos. Roubo de túmulos. Que tipo de monstro faria uma coisa dessa? Gente, muito interessante. Olha, prepare-se para desenterrar sentimentos apodrecidos que jazem em uma cova dentro de nós. Muito profundo, né? Exumados, novo livro da Macabra em parceria com a Darkside, é uma obra inquietante que mergulha os leitores em um mundo obscuro e visceral e nos leva a questionar os limites da moralidade. A trama magistral de Daniel Kraus e os personagens inesquecíveis fazem de Exumados um épico comovente, aterrorizante e não convencional sobre pais e filhos, laços familiares complexos, tabus e o espectro sempre presente da mortalidade. Então parece que vai ser uma coisa macabra junto com drama familiar, com questões familiares também, e eu estou super interessada pra conhecer essa história. Aqui pra baixo vem umas figuras esquisitas, sabe? Assim, uma pá meio que cavando. E o Guilherme Del Toro falou: sombrio e verdadeiro. Gente, estou muito interessada. A capa não é uma das melhores, né? Assim, parece que é um corpo aqui deitado. Eu quero ler e quero conhecer essa história, então me acompanha aí pra vocês saberem um pouquinho mais assim que eu ler. E outro livro meio que macabro, né, da Darkside, é Jardim das Bonecas. É caro também, tá? Tá R$ 84,90. É da autora que é minha xará, que é Joyce Carol Oates. E essa capa é muito bonita, né? Mas é uma coisa meio tenebrosa, tá? Tem 272 páginas somente e vai ser lançado no dia 13 de julho. E é para maiores de 18 anos, que diz aqui na Amazon, tá? Uma das escritoras mais brilhantes de terror contemporâneo, que diz aqui que ela tá chegando na Darkside Book, então deve ser alguma estreia dela. Então aqui são várias histórias, tá? Não é só uma. Então uma das histórias, que é a história que dá título no livro, né? O menino, ele fica obcecado pela boneca da prima que morreu. Então a menina morre e ele fica obcecado pela boneca dela, e conforme ele vai ficando mais velho, essa obsessão dele pela boneca, ela vai se tornando mais macabra e mais sinistra, né? Então a gente vai conhecer aí essa história doida, né? E em Acidente com Arma, que já é uma outra história, uma adolescente fica empolgada quando seu professor favorito a convida para cuidar da casa, mas um intruso muda seu destino para sempre. E tem um outro que é equatorial: uma esposa de férias com o marido, mas nas Ilhas Galápagos começa a suspeitar que ele está tentando matá-la. Ou estaria ele apenas procurando sobreviver? Ou será ela que quer matar ele? Gente, muito legal, tem várias histórias, e o Kirkus Reviews falou: histórias sinistras para leitores que gostam do arrepio e do horror psicológico. Pra mim, eu gosto, então eu vou ler. Eu tô muito intrigada pra fazer essa leitura, e a autora é minha xará, então tá aí na lista de desejos, esperando ser lançado e baixar de valor pra gente comprar, tá? E o outro livro é da Nora Roberts. Eu nunca li nada dessa autora, tá? É Na Calada da Noite, da Bertrand Brasil, e eu adorei essa capa, achei muito linda mesmo, nem parece um livro de suspense, né? Eu acho que é de suspense. Ele tá classificado aqui como suspense e romance contemporâneo, então parece, né? Então a capa condiz. Ele tá custando R$ 52,11 e ele vai ser lançado no dia 10 de julho, tá? Pela editora Bertrand, tem 462 páginas. Então aqui a gente vai conhecer a história de um rapaz, é o Harry Booth. Ele começou a roubar aos 9 anos batendo carteira, né, na rua, invadindo casas à noite em busca de objetos de valor, porque ele queria ajudar no pagamento das contas de casa. Ele morava com a sua mãe, Dana. Ela tinha uma doença crônica, só que a sua mãe, ela falece, e depois que a mãe dele morre, ele vai pra Chicago, mas ele não abandona a vida do crime, né? Então ele continua cometendo os crimes dele, e aqui diz que ele nunca fica com a mesma identidade, né? E ele sempre viaja atento o país inteiro e passa uma temporada em Nova Orleans, onde conhece seus melhores amigos, mas também conhece um tal de Carter Laporte, um homem poderoso cujo desejo de possuir quadros e joias irá subjugar Harry por muitos anos. Então eu acredito que ele vai usar o Harry pra roubar esses quadros, não sei. Mas enfim, ele vai encontrar Miranda Emerson, né, que é uma mulher que ele vai se apaixonar por ela, e vai ser a primeira vez que ele vai se apaixonar, e ele vai se ver aí querendo sair dessa vida do crime, né, pra viver esse amor aí verdadeiro, né, uma coisa que vai transformar ele por dentro. Só que o cara lá, o Laporte, ele reaparece e ele faz algo que obriga o Harry a abandonar Miranda, né? Ele diz aqui que ele obriga o Harry a fugir e a deixar Miranda no escuro. Para se libertar desse jogo doentio de gato e rato, Harry precisa enfrentar Laporte de uma vez por todas. Só assim ele poderá ficar com o bem mais valioso da sua vida. Gente, vai ser um livro bem bonito, né, parece. Vai ser um suspense com romance
romance. Eu gostei da sinopse e eu nunca li nada da autora, então eu acredito que eu vou começar por esse aqui, não sei, né? Ele é bem grandinho. E vamos para o próximo livro, que é As Margens do Tempo, que ele também vai ser lançado em julho. Essa capa é linda, né? Demais, essas cores. E esse livro tá custando R$ 59,90 e ele tem 288 páginas. Ele é da editora Arlequim ou Harlequin Books. Ele vai ser lançado no dia 15 de julho e ele tá classificado aqui na Amazon como livro de realismo mágico, ficção romântica multiculturais, tá? É um romance contemporâneo. Então aqui parece que vão ser várias pessoas da mesma família que as histórias se entrelaçam. Uma lavadeira que sonha em ser marceneira acaba abrigando uma moça que sonha em ser professora. Uma escritora sofrendo de um bloqueio literário se refugia no meio do nada e é inspirada por uma fonte bastante inusitada. Uma mãe à beira do esgotamento precisa lidar com a aparição de uma menina idêntica à sua filha. Uma jovem entra em trabalho de parto em meio à maior enchente das últimas décadas. Uma jornalista vai atrás de suas origens e descobre mais do que esperava. E uma menina vinda do Rio precisa desafiar aqueles que ameaçam sua família. Com essas 6 histórias, que na verdade são uma só, acompanhamos várias gerações da mesma família e uma certa viajante do tempo, sempre na mesma casa, sob a copa da mesma quaresmeira, cercadas pelo mesmo rio. Separadas em décadas diferentes, há algo além do laço sanguíneo que conecta nossos protagonistas. Suas vivências cheias de celebrações e dificuldades, amparadas por uma protetora que sabe a hora exata de ajudá-las, ainda que por linhas tortas. Mas conforme o tempo passa, a magia que as acompanhou ao longo de toda a vida se depara com uma inevitabilidade, a de que o fim é apenas o começo. Eu não sei o que me espera, né, lendo esse livro, mas eu fiquei muito interessada. Eu achei a sinopse muito bonita e atrás aqui do livro fala: valente como um búfalo, livre como uma borboleta, indomável como a tempestade. Eu acho que eu já criei expectativas, então já tá na lista de desejos e em breve eu vou ler sim. E o outro livro é lançamento da editora Gutenberg, que é O Último Restaurante de Paris, da Lily Graham, eu acho. Ele tem 304 páginas e vai ser lançado no dia 16 de agosto só. Ela é a mesma autora do Segredo da Livraria de Paris. Eu já li esse livro e gostei bastante. E a sinopse aqui também passa na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente vai conhecer Paris, né, quando ela tá lá na guerra. E vai ter um restaurante onde Marianne, ela toma conta desse restaurante. Ela é a dona do restaurante. Então a guerra tá acontecendo, mas dentro do restaurante tudo acontece normal, a vida corre normal. E a Marianne, ela trabalha ali no restaurante servindo os oficiais inimigos. O sorriso dela é reluzente e todos parecem ser bem-vindos. Ninguém desconfia do ódio que Marianne esconde em seu coração. Em uma noite, o restaurante fecha as portas pela última vez. Na manhã seguinte, as janelas amanhecem riscadas com as palavras traidora e assassina. E Marianne desaparece sem deixar vestígios. Gente, intrigante demais, né? Anos mais tarde, a neta de Marianne, Sabine, está parada sob o toldo verde desbotado com uma pesada chave de bronze na mão, olhando para o velho restaurante herdado da avó que ela nunca conheceu. Então tem muita semelhança com O Segredo da Livraria de Paris, que a menina também viaja para conhecer o avô, sei lá, um parente que é de uma livraria, mas aqui vai ser no restaurante. Então a Sabine, ela vai querer pesquisar aí sobre a avó, né, para conhecer um pouco da história dela, né, da família dela e da história da Sabine também. E chega um momento que a Sabine fica dividida, né, entre ir embora ou ficar e conhecer a história da família. Ela fica na dúvida de o que isso vai acarretar para a vida dela, quais mudanças essas histórias vão trazer para a vida da Sabine. Vai ser bem interessante. Drama familiar com questões históricas de guerra, gosto bastante. Então já tá na lista de desejos aí para ser lido em agosto, setembro, quem sabe, né? E o próximo livro é do nosso queridíssimo Blake Crouch, que é Upgrade. Essa capa linda, né? As capas do livro desse autor são todas bonitas, né? É da editora Intrínseca. Ele tá R$ 69,90. Ele tá agora sendo reservado na pré-venda. Então acho que vale até a pena, né? R$ 69,90. Às vezes fica muito caro. Ele tem 304 páginas e ele vai ser lançado no dia 3 de agosto, tá? Aqui a gente vai conhecer um agente, o Logan. Ele, no meio da madrugada, ele entra em um laboratório clandestino à procura de provas de um crime, sem fazer ideia de que sua vida está prestes a mudar. Um som estranho, uma explosão. Então, silêncio. Logan acorda em um leito de hospital, sendo atendido por profissionais usando trajes de proteção biológica, enquanto sua esposa e filha o observam através de uma barreira de vidro. Os médicos informam que ele foi infectado por um vírus que eles transformam a estrutura genética dele, embora isso não é mostrado em nenhum exame dele. Depois que a febre e a dor passam, Logan começa a enxergar o mundo com mais clareza. Ele está mais forte, mais inteligente, mais rápido e suas habilidades parecem aumentar a cada dia. Interessante, hein? Algo revolucionário está em curso, algo capaz de mudar a própria definição da humanidade e trazer consequências devastadoras caso caia nas mãos erradas.
Nossa, o Logan agora ele vai ser a única pessoa no mundo que vai poder deter a catástrofe iminente de milhões de pessoas morrerem. Ainda que para vencer essa guerra ele tenha que confrontar seu passado sombrio, desafiar o governo e se transformar em algo que jamais imaginou. Ele está classificado como um livro de ficção científica e engenharia genética. Eu li Recursão do autor e gostei muito, então já tô aguardando o upgrade também. Eu tenho que ler um outro livro do autor que também tem aqui na minha estante, né, que eu não li ainda. O link de todos esses livros vão estar aqui na descrição do vídeo para você comprar lá na Amazon com o meu link. Muito obrigada pela companhia de sempre de vocês e até o próximo vídeo.